Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre dois livros do Chekhov, sendo um deles então o Sem Trama e Sem Final, 99 Conselhos de Escrita, e a gente conversa hoje também sobre A Ilha de Sakhalina. Então, a minha vontade de ler A Ilha de Sakhalina partiu do prefácio excelente que a gente encontra aqui nessa ediçãozinha dos 99 Conselhos de Escrita do Chekhov. Só que na verdade é o seguinte, gente, é um compilado de trechos de cartas do Chekhov, que era um cara que escrevia muita carta mesmo. Parece que em russo existe aí uma coleção de trocentos volumes só com as cartas dele. Isso nunca chegou aqui pra gente. O que a gente tem são compilados de cartas que saem pela EDUSP. A Martins Fontes, né, que é a editora responsável por esse livrinho aqui, também tem ali alguns compilados de cartas dele, mas provavelmente a gente nunca vai ter acesso em língua portuguesa, né, a menos que, sei lá, o Rubens Figueiredo viva aí mais de 100 anos, não é mesmo? Tomara que viva, e é isso. Porque realmente a produção de cartas do Chekhov é um negócio impressionante. Então, como eu ia dizendo, aqui neste livrinho, nós temos então a seleção e o prefácio feitos por um rapaz chamado Piero Brunello. E o Piero Brunello faz aqui pra gente um prefácio que dura praticamente metade do livro. Esse aqui é um livrinho de cerca de 100 páginas. Eu exagerei um pouquinho, tá, gente? Mas o prefácio tem quase 30 páginas. E é um prefácio excelente, que vai dar conta ali não só da produção criativa do Chekhov, mas também da sua biografia. É uma mini biografia do Chekhov aqui nesse livro. E é tudo muito interessante, cara. E é aqui que a gente fica sabendo, por exemplo, que num dado momento da vida dele, ele largou tudo e foi para a Ilha de Sakhalina. Inclusive, a gente tem alguns trechos de cartas, que depois eu vou ler para vocês, que vão tratar aqui da produção desse texto aqui, que é um texto bem gordinho, aliás, é um livro de mais de 400 páginas. E essa empreitada dele na Ilha de Sakhalina parece muito interessante sendo contada aqui neste prefácio. Então, o que foi que eu fiz? Eu terminei aqui a leitura deste livrinho, que é um livro super rápido de ser lido. Vou dar uma folhada aqui para vocês darem uma olhada na diagramação. Então, como eu disse para vocês, a gente tem aqui os trechos de cartas do Chekhov que dão ali algum tipo de conselho sobre a escrita. Muitas vezes ele vai falar da própria obra, mas meio que para exemplificar, então para dizer assim, olha, isso aconteceu comigo, né, cuidado, isso pode acontecer com você também. Então esses trechos de cartas foram organizados aqui por tópicos. Então o livro começa ali com questões gerais e a gente tem ali como primeiro tópico o porquê escrever. E aí a gente tem os subtópicos, né, então você tem ali, ó, nem por fama, nem por dinheiro, e a gente tem o trecho da carta do Chekhov em que ele desenvolve ali essa ideia. Você tem ali alegria e contos sombrios, e assim por diante. Leis da natureza, vontade de escrever e vontade de viver. Você tem ali também o para quem escrever, né? E aí o subtítulo é não escrever para si, mas para o leitor. Então, são algumas dicas ali bem interessantes. São cartas que ele trocou principalmente ali com o Gorky, né? Os dois escreviam bastante um para o outro. Você tem ali conselhos de escrita para algumas autoras também. Uma moça chamada Maria Kisseliova. Tem algumas outras moças aqui também para quem ele escrevia. Então vou ler alguns trechinhos aqui para vocês. Por exemplo, ali na página 43 ele diz ali, ó, experimentar todos os temas. Escreva sobre temas variados, ridículos e lacrimogêneos, bons e maus. Mande contos, cenas, anedotas, xistes, trocadilhos, etc, etc. Então o Chekhov era aquele tipo de autor que achava que ideias boas virão de um monte de ideias. Então, quanto mais você escrever, maior a chance de algo daquilo que você escreveu ser realmente bom. Mais pra frente ele diz ali, olha só, não retoques, não burilhes demais. Ser estouvado é audacioso. A brevidade é irmã do talento. Tem um outro aqui interessante também, ó. Não o que vi, mas como vi. Então ele vai dizer, ó, eu vi tudo. Portanto, a questão agora não é o que eu vi, mas como vi. Aí, em 1895, né, ele já tinha recebido prêmios e tudo mais. Olha só o que ele vai dizer, ó. Para ser franco novamente, ainda não comecei minha carreira literária, embora tenha recebido um prêmio. Na minha cabeça debatem-se argumentos para 5 novelas e 2 romances. Ele era realmente muito prolífico. Então, boa parte desses conselhos, como eu tinha comentado com vocês, parte da própria experiência dele. É um livrinho sensacional e mesmo que você não esteja ligando muito para esses conselhos de escrita, esse prefácio de quase 30 páginas aqui neste livro curtinho vale muito a pena para a gente conhecer um pouquinho aí do Chekhov e me deixou com uma pulga imensa atrás da orelha para começar logo a leitura da Ilha de Sakhalina. E bem, o ano era então 1889. O jovem Chekhov era ali então um médico recém-formado mais ou menos
Ele já era também ali um autor com certo renome, ele já tinha uma certa fama, já tinha publicado pra caramba, já era um cara comentado e tudo mais. E ele tinha ali então seus 28 anos, mais ou menos, e ele já sofria de tuberculose, então a saúde dele já era bastante complicada. Ele, nesse ano também, ele perde um irmão também para tuberculose. Então não se sabe exatamente se houve um motivo grandioso para que ele resolvesse ir à ilha de Sakhalina, mas o que a gente sabe é que ele estava passando por um momento muito difícil de sua vida. Então acabou de perder o irmão para a mesma doença que o acometia. Ele era médico, ele sabia que a tuberculose podia ter um tratamentozinho aqui e ali, mas a cura mesmo não tinha, não existia na época. Então ele resolve que ele precisa ser útil. Quando a gente lê aqui os trechinhos de cartas e tudo mais, toda vez que ele vai se referir à profissão dele, né, a primeira profissão, que é a de médico, ele vai dizer que ele se acha um porco, né, enfim, ele não acha que ele exerça essa profissão da forma como ela merece ser exercida, né, para dizer o mínimo. Então, essa coisa dele ter essa carreira literária também, paralela à carreira de médico, isso fazia com que ele se sentisse nem uma coisa nem outra. Só lembrando que ele era um jovem de 28 anos, achando que ia morrer, porque o irmão acabou de morrer da mesma doença, então assim, ele resolve fazer alguma coisa da vida. Então ele resolve que seria uma boa utilizar o conhecimento de medicina dele para alguma coisa grandiosa. E ele já era um autor preocupado com a questão social. Um outro contemporâneo seu era Tolstói, os dois tiveram uma amizade aí durante longos anos, por conta também dessas afinidades, dessas ideias, né, de vamos, né, usar a literatura para fazer essas denúncias sociais e tudo mais. E o que interessava Chekhov dentro da medicina era também a medicina social. Então ele junta tudo isso e resolve ir para a ilha de Sakhalina. Só que ele não vai num ímpeto, ele passa meses e meses se preparando para essa viagem. Então a primeira coisa que ele faz é recolher toda a literatura que ele conseguiu colocar as mãos ali, né, sobre a ilha de Sakhalina. Então você já tinha outros médicos que tinham feito esse empreendimento, você já tinha relatos de viagens, de descobridores, enfim, relatos históricos sobre aquela ilha e tudo mais. Então ele lê tudo possível a respeito daquela ilha, se despede da família e vai. Então talvez a gente possa dizer que o objetivo guarda-chuva, né, dessa viagem dele seria então colocar em uso os seus aprendizados enquanto médico. E o que ele quer fazer ali naquela ilha não é exatamente tratar dos doentes e tudo mais, mas ele quer fazer uma pesquisa a respeito das condições de vida dos condenados que lá vivem. Então, além de verificar as condições de vida desses condenados a trabalhos forçados, ele quer também fazer o recenseamento. Então, essa é meio que a desculpa que ele vai usar para fazer essa viagem. Ele acha que dificilmente algum governador vai impedi-lo de fazer esse serviço por conta. Então, veja bem, ninguém virou para ele e falou assim: ô Chekhov, vai lá para Sakhalina fazer o recenseamento. Não, ele tirou essa ideia da cabeça dele. Então, num primeiro momento, ele vai sozinho, com recursos próprios, depois ele consegue ali um certo financiamento para essa viagem, em troca de escrever ali alguns artigos sobre essa viagem, também para algumas revistas, mas ele tem ali alguns amigos com muito dinheiro que acabam investindo nessa empreitada dele. E lá vai ele então para a ilha de Sakhalina. Mas que diabos é essa ilha então? Então veja bem, num dado momento da história, com H maiúsculo, a gente vai ter a Rússia e o Japão brigando por esse território dessa ilha. Vocês estão vendo uma imagenzinha aí do mapa, certo? É uma ilha que meio que fica entre a Rússia e o Japão. Inclusive, em alguns capítulos aqui do livro, o autor se demora contando pra gente a história daquela ilha, né? Então, a formação de seus povos, porque, veja bem, essa ilha não tem apenas condenados a trabalhos forçados, a gente tem ali também um certo povoamento nativo, se é que a gente pode dizer. Mas ele vai contando aqui pra gente que, pelo menos naquela época, ainda existiam ali algumas tribos bastante peculiares, né, daquela ilha mesmo. Mas eram tribos, assim, praticamente em extinção já. Então, não sei se hoje em dia ainda existem. Ele vai colocar os nomes das tribos aqui pra gente, vai contar a história deles, vai descrevê-los fisicamente direitinho. Isso aqui, inclusive, é uma das coisas mais interessantes, porque toda vez que a gente ouve falar em campos de trabalho forçado e tudo mais, a gente tende a achar que realmente só vivem ali os trabalhadores forçados. Mas não é o caso da ilha de Sakhalina, veja só você. Além dele contar sobre essas tribos nativas e tudo mais, ele vai contar também sobre a primeira empreitada russa para
povoar essa ilha. Foi uma empreitada que não deu nada certo, todos eles morreram. A ilha toda é um lugar meio inóspito, então num dado momento ele vai dizer ali que ele sabe que, no começo, né, aqui do livro, ele vai dizer que ele sabe que a ilha de Sakhalina não tem clima, é só um frio lascado o ano inteiro mesmo, né? Mas então, é um lugar meio inóspito, né? Você teve essa tentativa russa de fazer ali um povoamento e tudo mais, num dado momento ali no início do século XIX, não deu certo. E aí alguém achou que seria uma boa ideia transformar aquela ilha numa prisão. Isso não é uma prerrogativa da Rússia czarista, inclusive você tem, sei lá, se você parar para pensar em Alcatraz, ou até mesmo bem antes disso, historicamente falando. Então, era uma prática existente, só que uma coisa curiosa que ele vai contar pra gente é que a ilha de Sakhalina não era exatamente uma ilha, porque quando você tinha o período bastante intenso do inverno, tudo aquilo ali se congelava, né, entre o continente e essa ilha. Eu vou deixar o mapa maior aqui no meu rosto agora para vocês darem uma olhadinha. Se vocês notarem ali, existem alguns pontos dessa ilha que quase tocam o mapa. É lógico que o mapa tá desse tamaninho, né? A gente tem que pensar nas proporções reais da coisa toda, mas existiam estreitos. E esses estreitos se ligavam e ficavam congelados durante boa parte do ano. Ou seja, o cara que tá lá morando na ilha de Sakhalina, se ele quisesse fugir pro continente, ele conseguiria. Então ali na página 401 ele vai dizer o seguinte, ó: a famosa comissão de 1868 apontou a situação insular como uma das mais destacadas e principais vantagens de Sakhalina. Numa ilha separada do continente pelo mar turbulento, pareceu que não seria difícil criar uma grande prisão marítima, segundo a diretriz de, olha só isso aqui, ó, água em volta, desgraça no interior, e constituir uma deportação ao estilo romano numa ilha onde a fuga não passaria de um sonho. Mas aí ele vai dizer, ó, na realidade, na prática, desde o início, a ilha se revelou uma quase ínsula. O estreito que separa a ilha do continente congela completamente nos meses de inverno e a água, que no verão desempenha o papel dos muros de uma prisão, no inverno se torna plana, nivelada, como um campo, e quem quiser pode muito bem atravessá-la a pé ou num trenó de cães. Então, assim, apesar de não ter sido a escolha mais inteligente do mundo, a ilha funcionava direitinho, assim como uma prisão. Mas tá, lá vai o jovem Chekhov, então, fazer essa sua empreitada, depois de meses e meses lendo tudo o que ele encontrou a respeito da ilha de Sakhalina. Ele faz então essa viagem que é dito para ele que vai levar ali cerca de um mês. Só que o que acontece? Imprevistos. E aí a viagem toda até ele chegar à beiradinha ali da Rússia, porque a gente tá falando ali de uma ilha, ele vai ter que fazer uma boa parte desse percurso de navio. Então até ele chegar ao porto leva-se mais de 11 semanas. Então tudo bem, finalmente ele chegou ali ao porto. Só que o navio ainda não estava pronto para partir. Então ele fica, sei lá, uma semana esperando o navio ficar pronto, aí vai lá para Sakhalina e tudo mais. Então assim, entre os meses de preparo, a viagem em si, toda a viagem que ele faz na ilha inteira, né? Então ele chega ao norte da ilha e ele vai descendo até o sul. Toda essa viagem que ele faz vai levar, e a volta, né, o seu retorno, leva mais de 2 anos. E ele tava ali achando que seria um negócio de poucos meses, mas enfim. Então em Sakhalina, além de você ter ali prisões convencionais, você tem também os campos de trabalho forçado, você tem aquelas pessoas que trabalham no campo e à noite voltam para a prisão para apenas dormir lá. Você tem também situações de pessoas que foram perdoadas e não voltaram para a Rússia por algum motivo, resolveram continuar em Sakhalina, e essas pessoas vão ser então mão de obra para os colonos. Esses colonos podem ter sido forçados, perdoados há mais tempo e que já se estabeleceram ali na ilha, ou pessoas livres que realmente quiseram, por algum motivo, investir em terras em Sakhalina. A gente tem, então, essas pessoas, esses empreendedores que foram lá, são livres e, enfim, donos de terras e tudo mais, usufruindo dessa mão de obra barata dos esforçados. A gente tem também as famílias dos forçados que não tinham para onde ir, não tinham o que fazer, então vão acompanhar esses forçados em Sakhalina. Então não é uma ilha composta apenas pelos forçados. E outra coisa interessante também é que essa ilha,
como eu disse para vocês, ela parece pequena em comparação ao território da Rússia, mas em comparação ao território do Japão, ela parece até bem grande, né? Pois então, ele faz esse percurso, ele começa do norte, como eu já tinha dito para vocês, até o sul, e ele vai parando em cada um dos municípios. O interessante é que quando ele chega, ele não tinha, né, como eu disse para vocês, ele foi sozinho, por livre, espontânea vontade, não é mesmo? E chegando lá, ele vai conversar com o governador. E ele consegue realmente ali uma autorização para fazer esse recenseamento, ele imprime lá quilos e quilos de uma ficha que ele mesmo tinha, né, enfim, pensado, e ele vai usando essa ficha para conversar com cada um dos forçados. Ele só está proibido de conversar com os forçados políticos, mas mesmo assim ele acaba contando alguma coisa a respeito desses presos políticos que lá estão também. Então tá. São diversos municípios e cada um desses municípios dentro da ilha de Sakhalina tem características próprias. Alguns são muito parecidos e assim, é um pouco enfadonho ler sobre esses territórios parecidos. Ele mesmo vai dizer o quão entediado ele está ali naquela viagem também, né, por ter sempre, né, o mesmo tipo de história para contar, o mesmo tipo de lugar para ir e tudo mais, enfim. Mas existem ali alguns povoados e tudo que são peculiares, então você tem ali inclusive alguns lugares em que ele vai dizer assim, olha, essas pessoas vivem como se fossem, sei lá, ricos. Então, ao mesmo tempo que você tinha lugares extremamente empobrecidos e miseráveis e tudo mais, você tinha também algumas outras áreas que eram prósperas, na medida do possível. Então, o que a gente encontra aqui nesse livro são diversas histórias pessoais desses forçados e também dessas pessoas livres que ele vai encontrando pelo caminho. Ele vai colocando essas histórias aqui pra gente. Algumas são de partir o coração, outras são até mais engraçadas. A gente fica sabendo sobre o recenseamento per se, então ele vai contando ali pra gente o número de pessoas que vivem lá, o número de crianças, o número de idosos, o número de... São vários dados mesmo que ele vai jogando aqui pra gente, mesmo porque uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente lê esse livro é o seguinte, ele faz todas essas anotações, você tem diversos diários e tal, mas ele vai organizar esse texto todo em livro depois de já ter voltado de Sakhalina. Então ele coloca todos os dados aqui pra gente também sobre as doenças, sobre altura, peso e etc. Então todos esses dados estão aqui também. Então, além das histórias pessoais e dos dados do recenseamento, a gente ainda encontra um monte de coisa aqui nesse livro, como por exemplo, detalhes sobre a condição sanitária desse lugar. Então assim, esse foi um livro que eu terminei de ler um pouco antes de pegar o É Isto um Homem do Primo Levi para ler, que já tem vídeo aqui no canal. Então, aquela situação de você ter forçados que são obrigados a tomar conta ali das latrinas e tudo mais, é um negócio tenebroso. Então assim, nada te prepara para ler esses capítulos, nem lá sobre o campo de concentração de Auschwitz, nem aqui em Sakhalina. Então, além dessas condições sanitárias, a gente tem também ali a questão do comércio. Então, como é que essas pessoas se alimentam, como é que essas pessoas compram, sei lá, um par de botas ou qualquer coisa do tipo. Além da boa e velha vodka também, né? Como é que é possível conseguir ali bens de consumo dentro de Sakhalina? Ele vai contar pra gente sobre cada um desses povoados também, como é que tudo isso funcionava. Então, aqui a gente tem detalhes sobre a luta pela sobrevivência, pela subsistência. Então, o leitor acompanha o dia a dia dessas pessoas, né? Dos habitantes de Sakhalina, do próprio Chekhov também. E nós temos ali também o momento em que ele para e observa o ambiente e faz as descrições ali pra gente também das paisagens. Tem um momento ali na página 120 em que ele cria uma imagem que ficou na minha cabeça pra sempre, assim, olha só. Vou ler aqui pra vocês. Do alto da margem, árvores mirradas e doentes olhavam para baixo. Lá, num local desprotegido, cada árvore trava uma luta solitária e cruel contra as geadas e os ventos frígidos. E no outono e no inverno, nas noites compridas e terríveis, cada árvore é obrigada a balançar-se de um lado para o outro, sem trégua, curvar-se até o solo e ranger em tom queixoso, sem que ninguém ouça seu lamento. Eu achei isso tão bonito. E além dos comentários próprios, né, do autor aqui ao longo do livro todo, a gente vai ter também alguns trechos que ele retira dessa literatura, né, que ele consultou sobre a ilha de Sakhalina. Tudo isso está aqui na bibliografia do livro também. E um detalhe interessante a respeito de toda essa literatura que ele consumiu antes de ir a Sakhalina é que nada
preparou o Chekhov para aquilo que ele vivenciou ali dentro da ilha. Provavelmente porque o intuito dele não era simplesmente checar o lugar e ver qual é que é a da ilha, enfim, o interesse dele era nas pessoas, era o recenseamento, era sentar com cada um daqueles habitantes, conversar com cada um deles, coletar essas histórias que estão aqui no livro também. Então essa questão do contato com o outro, essa verificação de como aquelas pessoas estão vivendo, na verdade sobrevivendo, era o ponto de interesse, então, do Chekhov. E vale pra gente também como aquilo que eu já vinha comentando com vocês em outros vídeos, né, durante a leitura do livro. É interessante a gente lembrar que esses campos de trabalho forçado, né, os gulags, como ficaram conhecidos depois, né, depois do comunismo e tudo mais, não foram uma prerrogativa do regime comunista. Muito antes de Stalin, de Lenin, etc., né, durante o período czarista, você já tinha ilhas como a ilha de Sakhalina. Talvez a grande diferença entre o campo de concentração de Sakhalina e os demais, né, do século XX, seria ali a questão de que muitos deles eram perdoados e não voltavam para a Rússia. Mesmo sabendo que era possível atravessar ali aquele estreito e fugir dali e tudo mais, aquelas pessoas continuavam lá. Nesse livro a gente tem também algumas fotografias, eu vou mostrar uma aqui para vocês que é muito curiosa, essa história é contada aqui no livro também, não sei se dá para vocês verem, mas esses forçados estão presos aos carrinhos de mão. Essas pessoas dormiam assim, enfim, passavam a vida com esse carrinho de mão colado ao corpo. Então existiam diversos tipos de punição diferentes ali dentro. A maioria das histórias que a gente encontra aqui é realmente chocantes, né? Desde as histórias dos motivos pelos quais eles foram parar nessa ilha, porque assim, a esmagadora maioria dessas pessoas que foram parar em Sakhalina para cumprir pena cometeram crimes tenebrosos. Pelo menos aqui as histórias que o Chekhov conta pra gente. Mas a gente tem ali também diversas histórias de pessoas que receberam punições exageradas. Bem, é um baita livro interessante sob diversos aspectos. Se não fosse o tema, se não fosse também a repetição, né, dos dados do recenseamento e etc., esse aqui talvez seria aquele tipo de livro em que você termina a leitura e já sente uma vontade imediata de reiniciar a leitura, sabe? Por conta do próprio estilo do autor mesmo. Então, aqui você não tem aquele tratamento literário dos contos do Chekhov, aqueles contos perfeitinhos e tudo mais. Aqui a gente tem realmente um livro de não ficção. Então, para quem gosta de ficar brigando aí, quem foi que começou o jornalismo literário? Foi o Capote? Foi, sei lá, o Gay Talese? Né? Enfim, lembrem-se de que lá no século XIX, Chekhov já escrevia A Ilha de Sakhalina. E sobre a composição desse livro, né, como eu tinha dito para vocês aqui no livro de cartas, a gente tem um trechinho em que ele vai dizer o seguinte, olha só, o título desse trecho é o seguinte, olha só: ler, olhar para tudo e ouvir. A respeito de Sakhalina, pretendo apenas escrever umas 100 ou 200 páginas. Mais de 400, mas tudo bem. E com isso, saudar um pouco do meu débito para com a medicina, perante a qual, como é do seu conhecimento, não passo de um porco. Pode ser que eu não consiga escrever nada, mas ainda assim a viagem mantém para mim o seu aroma. Lendo, olhando tudo e ouvindo, conhecerei e aprenderei muito. Ainda não viajei, mas graças aos livros que agora li por necessidade, fiquei sabendo muita coisa que todos devem saber, sob pena de 40 açoites e que minha ignorância não me permitiu conhecer antes. Tá, essa aqui foi uma carta que ele escreveu um pouquinho antes de começar a empreitada. E é isso. Lendo, olhando para tudo e ouvindo, conhecerei e aprenderei muito. É isso aí. Então, deixo a dica aqui para vocês desses dois livros sensacionais, tanto o relato da viagem à Ilha de Sakhalina, quanto esse livrinho aqui de trechos de cartas também, tudo muito interessante. E é isso, minha gente. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.